A situação só piora para os comerciantes da Avenida Independência em Ribeirão Preto. Os empresários não conseguem atender clientes depois que o asfalto foi retirado para a continuação da obra. Rua e calçadas estão na lama. O comércio na Avenida Independência está desolado. Não se vê nenhum cliente nas ruas, que viraram um canteiro de terra e muita lama. Cerca de 10 dias que a minha loja e a dos demais comerciantes aí tá do mesmo jeito. 10 dias que não entra ninguém e uma diminuição assim de coisa de... A gente estava baseando em 80%, mas já passou, já vi perca de vendas geral. O Guilherme tem uma loja de pesca há 4 anos nesse endereço. Ele está cansado de tanto transtorno na porta do estabelecimento. Na frente da loja aqui, por exemplo, ele já é a terceira vez que eles abrem, remenda de qualquer jeito, né? E se juntar aí essas 3 vezes que eles já abriram e fecharam, soma aí 90 dias aberta a loja à frente, sem receber ninguém. E agora eles fizeram mais essa quebradeira aí e já faz 10 dias e ninguém trabalha. Por conta da chuva. Por conta da chuva. Inconformado também está o Rafael, que fica à espera dos clientes que não chegam. Dias sem atender nenhum. Ele vende motos elétricas e precisa limpá-las o tempo todo por conta da poeira. Em novembro do ano passado, estivemos na loja dele quando a avenida ainda estava com asfalto. De lá para cá, só piorou. Como aflorou pedra por conta do solo, né? Teve muito tempo que ficou com máquina pesada aqui na frente da loja, muito barulho. Eu mesmo tive que usar alguns fones de ouvido para não ficar com dor no ouvido, com dor de cabeça. Os canos que estouram, às vezes a gente fica até... Colegas nossos ficam até sem água, já ficou sem energia, sem internet porque fio que estoura. Então a gente está praticamente pagando para trabalhar, né? A gente não está... O lucro que a gente tinha antes, que já era pequeno, ficou menor ainda. E a gente está, assim, lutando com o que a gente tem. O Daniel também conta que o faturamento despencou 50%. E olha que a ótica da família funciona há 38 anos no mesmo local. Os clientes antigos continuam, mas os novos ele não recebe mais porque o acesso ficou comprometido. Por mais que seja uma obra para benfeitoria pública, né? Eu acho que o período que eles escolheram para quebrar tudo aqui não foi ideal, né? Um período de chuva, então chove. A desculpa para a gente não ter um progresso nas obras é por causa das chuvas. Então, eu sei que vai ficar muito melhor quando ficar tudo pronto, né? Mas esse período que a gente vê tudo parado, é triste, a gente não vê as coisas andando e as contas não param de chegar. As obras estão acabando com o comércio aqui. Tem ramo que teve de interromper os atendimentos porque não tem como o cliente chegar. É o caso desta clínica de aparelhos auditivos que recebe muitos idosos. E tem um recadinho para eles aqui na porta que diz o seguinte: por motivo de segurança devido às obras, não iremos abrir enquanto não houver condições de chegar até a clínica. Pedimos desculpa pelo transtorno. Não há a menor condição de atender, porque são pacientes idosos e como que eles chegam até aqui. Já estava difícil estacionava na região e vinha a pé quando tinha calçada, agora não tem mais nem calçada, é impossível atender um paciente idoso nessas condições. Perde o paciente, perde a clínica. Perde o paciente, perde o rendimento da clínica, né? As contas chegam, vencem, a gente precisa honrar com elas e sem possibilidade, porque não tem como trabalhar. A construção do túnel da Avenida Independência com a 9 de julho vai completar 3 anos. A obra está em andamento, depois de começo, parada e retomada. Uma novela. Segundo os empresários, a previsão é terminar em setembro. Os pedestres e também quem trabalha como auxiliar de limpeza no local não aguentam mais. Muita sujeira com essa chuva que não para, né, para acabar de ajudar, né, em vez terminar e sair logo, está dando continuidade, então fica complicado para a gente que trabalha, não dá conta. É uma coisa que você faz, não dá resultado, né? Essa situação está uma vergonha. Eu não consegui passar com o meu carro, subir na calçada, a gente corre um risco de bater o carro e ninguém toma providência de nada. A gente está assim, a desejar em Ribeirão Preto. Prefeito, vereadores não tomam conhecimento disso, acredito que eles também passam por aqui, né? E como se não enxergasse nada. Isso tem que mudar, alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Eu trabalho aqui perto, tenho que caminhar nessa calçada, correndo risco de me machucar. É assim que a gente está. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Secretaria Municipal de Obras informou que os empreendimentos cumprem os prazos estabelecidos e uma nova alternativa para a compactação do solo é realizada, com o objetivo de acelerar o processo. Os transtornos, como alterações de vias, são temporários, mas necessários. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo o engenheiro Anderson Manzoli. Boa tarde ao senhor. A construção do túnel da Independência com a 9 de julho vai completar 3 anos. E agora a gente vê essa avenida assim, na pura terra. Os comerciantes praticamente ilhados. Como o senhor analisa essa situação? Poderia ser um pouco diferente? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sim, Gimenez, poderia ser diferente, sim. Então, veja, hoje, quando a gente pensa em uma obra pública de grande porte como essa, que causa um transtorno de forma geral a todos na vizinhança, elas precisam ser melhor planejadas no sentido de gestão mesmo. Então, veja, se você sabe que é um período de chuva e que você não pode partir para uma próxima etapa, porque a chuva não vai permitir, então, para que se retira naquele momento o pavimento? Então, é necessário retirada desse pavimento? Sim, é necessário. Por quê? Porque é necessário que se faça um pavimento que contemple os novos esforços, as novas solicitações, e para isso precisa ter uma base mais robusta. Então, a retirada era necessária. Porém, quando a gente pensa em administração de uma obra, vem a pergunta: eu preciso fazer essa etapa nesse momento, sabendo que eu vou ficar parado porque eu estou em época de chuva e vou trazer todos os transtornos aí para a região? A resposta provavelmente seria não, que essa etapa poderia ser jogada para um pouco mais para frente, porque não necessariamente implica num atraso geral da obra, porque está parado. Nesse tempo, os comerciantes poderiam estar ganhando fôlego para continuar suas atividades e ter um pouco menos de prejuízo. Então, faltou sim um pouco de melhor alinhamento entre uma administração de obra e entender que essa obra ela está inserida em um contexto ali dentro do município e que tentar seguir, às vezes, um cronograma muito rígido, como a retirada do pavimento nesse momento, não precisaria ser feito desta forma. Então, faltou um pouco mais de, podemos dizer assim, um pouco mais de entendimento de controle e frequência de obra. Mas olha, para a população entender melhor, parte do asfalto da Avenida Independência foi retirado para fazer o quê? Já que a construção do túnel segue mais para cima ali. Toda essa região aí, ela precisa ter um pavimento com um reforço estrutural um pouco maior. E aí não adianta só você vir e tacar um asfalto por cima de qualidade. Você tem que fortalecer a parte estrutural do pavimento, que são essas camadas mais inferiores. Então, a retirada do pavimento, e pode ver que foi retirado bastante terra aí também, porque essa terra é como se fosse a fundação desse novo pavimento. Então, vai ser colocado uma nova camada de terra compactada para dar suporte, isso é, para dar uma estruturação no pavimento que vai em cima e aguentar a solicitação de ônibus, veículos um pouco mais pesados. Então, era necessário. Agora, a pergunta que se faz é, será que era necessário nesse momento de chuva retirar? Provavelmente, se a gente pensar um pouco na dinâmica de um canteiro de obra, talvez fosse possível ter postergado essa retirada para um período depois de chuva, porque agora está na terra e não há o que ser feito, tem que esperar a chuva passar e nesse tempo vai ficar causando transtorno aos usuários aí, sem a necessidade. Mas olha, rapidamente, a gente sabe que é uma obra extremamente importante, mas falta de planejamento do município é o que pega nessa história toda. Com certeza. Veja, quando a gente vai fazer uma obra como essa, a gente tem que pensar no entorno também. Não adianta a gente pensar na obra e gerenciar a obra como se ela tivesse separado e isolada do município. Isso não é verdade. Eu tenho que pensar que essa obra ela está causando um grande impacto e eu tenho que pensar em tudo aquilo que pode ser feito para que a obra ocorra de forma mais rápida e com qualidade. Então, quando você tem um bom planejamento, isso daí consegue ser contemplado. Nós temos tanta tecnologia, nós temos tanto software, tantas formas de melhorar e o que a gente vê é que nem sempre isso é aplicado. Obrigada, Manzoli, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Obrigado.